Na origem do século XXI, muitos equívocos estão se somando e, por outro lado, nós estamos tendo a prova dos 9 em relação a uma série de coisas que estão mostrando resultados discutíveis. Na área da engenharia, principalmente, nós regredimos. O conhecimento científico aumenta violentamente e, no entanto, a formação do profissional, o treinamento, vai se tornando limitado porque as empresas se tornam enormes e o indivíduo entra num ambiente já construído e a partir daí o conhecimento dele, a vivência dele, vai ser num detalhe, num escaninho tecnológico, onde dificilmente ele terá uma visão do principal, que são as leis da natureza. Eu lecionei em diversas universidades e uma das coisas que mais me incomodava era perceber que o primeiro e o segundo ano de engenharia era um terceiro ano do segundo grau reforçado e que no último ano o pessoal simplesmente, dependendo da escola, do ano, da classe, da turma, não conhecia as leis da matemática, da álgebra linear, cálculo diferencial, nada. E muito menos as leis da física, o que mais impressionava. Quer dizer, do mais elementar ao mais complexo, havia uma carência muito grande de conhecimento sustentado, sólido. E isso é extremamente importante. Nós vemos aí o caso agora do acidente, análise do acidente da Air France, o voo 447. Quer dizer, já virou rotina. A culpa é do operador, do mordomo. Qualquer acidente aí, é o piloto que errou, é o operador que errou, é o técnico lá que fez alguma besteira. É muito mais confortável para as empresas jogarem a culpa naqueles que não podem se defender. Mas a verdade é que o mundo inteiro, nós vimos lá em Fukushima, no Japão, usinas que já eram para ter sido desativadas, ganharam uma sobrevida, mas não, nesse processo de renovação de concessão, não se utilizou de forma adequada o que seria possível para evitar aquele desastre absurdo que houve lá. E que nós estamos sujeitos aqui, que afinal, Angra dos Reis é a beira-mar, Itaorna, Pedra Mole, basta um acidente grave ali, uma explosão ou qualquer coisa frente à praia lá e nós poderemos ter um fio solto, um descontrole qualquer e um acidente catastrófico. Isso lá, como em qualquer barragem, como metrô, coisas assim. Então nós precisamos, de fato, entender que esse mundo de grandes cidades, de multidões colossais reunidas em metrópoles, monstrópolis, acho que o nome ideal é monstrópolis, exigem mais dos engenheiros. Nossos cursos de engenharia têm que evoluir. Nós temos que pensar na formação do engenheiro. Nós temos que investir na boa preparação. Por isso até foi uma notícia extremamente importante do Ministério de Ciência e Tecnologia,
essa de criação de 100 mil bolsas, né, para estudantes no exterior, porque aqui dentro esse povo não vai aprender muito mais. Nós temos o risco da mesmice, de termos que viver sempre em cima de propostas que não vão acrescentar muita coisa. Isso é ruim, né? Em muitas empresas, até por companheirismo, coleguismo, os engenheiros, os técnicos são contratados da mesma cidade, da mesma escola, ou seja, não tem aquela simbiose saudável, importantíssima, que nós teríamos se uníssemos diversas origens, diversas fontes. Principalmente em empresas privadas, esse coleguismo acaba sendo fatal. Ainda hoje na Gazeta do Povo, estava lendo uma coluna lá, uma menção a uma expressão, uma fábula lá, uma história de Bertrand Russell, onde ele falava da repetição de coisas bem-sucedidas e contava da história do Peru. É alimentado, engorda, na hora certa, até que um dia ele é degolado e vira janta. Então as nossas empresas, elas têm que ter concessionárias privadas, principalmente, tem que ter cuidado com isso. Pior ainda, num cenário em que nós sabemos que as nossas agências reguladoras, elas não tiveram apoio que era necessário. Elas sofreram um contingenciamento de verbas, elas não se estruturaram de forma adequada. Um bom exemplo é a Agência Nacional de Águas, uma fonte de recurso importantíssima que ela teria seria uma cobrança pelo uso da água na agricultura, na agroindústria. Foi a primeira a se safar desse imposto, tá? Ou dessa taxa que, por menor que fosse, viabilizaria um controle da qualidade das águas dos nossos rios. Então, no Congresso, esses grupos organizados, que a Miriam Leitão, em Saga Brasileira, descreve bem, conta quanto essa gente já custou para o Brasil, acabam inviabilizando estruturas importantes. Nós precisamos delas num mundo cada vez mais complexo. Nós temos que pensar, repensar o que é engenharia, né? Então, no Congresso do Confea, né, nós vimos palestras impressionantes sobre o que seria o exercício da engenharia no Brasil. E ficou muito claro, com tudo que nós ouvimos lá, que nós paramos no tempo, nós não estamos atentos às mudanças que são extremamente sérias e que estão prejudicando a qualidade do nosso serviço, principalmente por efeito de uma legislação mal feita a partir da Lei 866 de 93, entupida de boas intenções, mas que tem falhas e é aplicada de forma inadequada. Por exemplo, né, um prazo extremamente importante é aquele entre a publicação do edital e a abertura das propostas. Esse prazo tem que ser proporcional ao tempo e à responsabilidade do que se está licitando. E, no entanto, nenhum item na regulamentação
regulamenta esse prazo. Aí nós vemos coisas como um edital para a concessão, para outorga de concessões, transporte coletivo, ser publicado no dia 29 de dezembro e as propostas abertas dia 25 de fevereiro do ano seguinte. Não dá tempo, o pessoal está em férias, está longe, as universidades fechadas, tudo parado, e aí, um momento que seria extremamente importante é perdido. Nós temos que rever isso tudo. Né? Alguém pode dizer, existem os conselhos. Né? Esses conselhos, do jeito que estão formados, eles não servem para nada. Né? São muito pouco eficazes, porque são formados ao gosto de quem tem poder. Né? O povo, propriamente, tem uma, vamos dizer assim, uma presença muito ruim, muito limitada nesses conselhos. E estamos na época da internet. Não há razão mais para fazer esses conselhos fechados, grupinhos de privilegiados que se reúnem para decidir em nosso nome coisas que nós nem sabemos que estão acontecendo. Hoje em dia, qualquer conselho de consumidores, qualquer conselho de usuários de qualquer serviço, teria que ser via portais específicos, né? Nada de uma coisa escondida lá no meio de um portal poluído, com 90% do tempo gastando em propaganda de quem está no poder. Nós temos que ter mais malícia, mais jeito para evitar problemas como a gente tem visto por aí. Então, a questão da engenharia no Brasil está nesse contexto. A engenharia regrediu por causa da crise econômica, por causa de leis bem intencionadas, talvez, mas mal feitas, por causa de uma jurisprudência tenebrosa em torno de questões técnicas e de novas neuroses aí que vêm ao gosto da Fundação Ford e outras que querem mandar no Brasil e de uma maneira muito inteligente, patrocinando projetinhos e coisas que vão formar ONGs e opiniões nem sempre interessantes, desejadas, necessárias ao nosso povo. O Brasil tem prioridades, tem problemas gravíssimos na área de saneamento básico, na área até de energia, né? Porque nós estamos vendo aí a qualidade piorando sem necessidade. Né? Lá do Rio de Janeiro já está virando até piada, lá dos bueiros. Ali não é bem o problema, provavelmente, da empresa de energia. Não sei por que alguma coisa, não falam da concessionária de gás ou sei lá o que. Aquele gás não está ali de alegre e não é porque o transformador é velho, não. Ali tem outra história. Vamos ver, talvez um dia a gente saiba a verdade. Essas coisas sérias, que nem a explosão do gasoduto em Santa Catarina, na última grande enchente lá que houve, que matou muita gente, viram um relatóriozinho que aos poucos some e ninguém fica sabendo propriamente o que deveria saber. Isso tudo, até sempre tem alguém assinando embaixo, sempre tem um engenheiro de plantão para assinar, e uma das causas é essa degradação da engenharia. Nós temos que rever o ensino da engenharia no Brasil, isso é extremamente importante, e acima de tudo, qualquer engenheiro tem que saber de frente para trás, de trás para frente, as leis da natureza, as leis da matemática, dominar o básico para entender as facilidades que a informática hoje
viabiliza.